Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, BTV, através das redes sociais da Câmara de Vereadores e também através da TVL, canal aberto. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando para gravar este programa, o vereador alemão, vereador Carlos Wagner, do União Brasil. Um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é meu. E sempre é bom estar esclarecendo para a comunidade o que a gente está fazendo aqui no Legislativo. Além dos trabalhos que é feito aqui nas sessões ordinárias, os vereadores têm outras missões também aqui no Parlamento. E, dentre essas missões, é participar das comissões legislativas permanentes. O senhor faz parte da Comissão de Finanças. Como é fazer parte dessa importante comissão e qual o trabalho desenvolvido por ela? Bom, sem dúvida ela é muito importante, mas ela também tem uma dificuldade muito grande, que desde que passa na CCJ, independente se tu tem dinheiro ou não tem dinheiro, tá? Ela vai para frente. Mas ela é um parâmetro assim para você saber se nós temos recurso ou não para poder continuar com os projetos. Né? Uhum. Ela faz uma análise dos projetos. Isso, a gente pede muita vista, né? Porque o orçamento nós temos. Nós temos um orçamento nessa cidade de 10 milhões por dia. Tá? Então a comissão tem que fiscalizar bem esses investimentos. Certo, o senhor também faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma comissão importante, onde trata aí do transportes, onde trata também essas questões, principalmente voltadas aí do empresariado, as dificuldades dos empresários, né? Exatamente, é outra comissão que também é importante. Primeiro porque, vamos falar do nosso transporte público, né? Que a gente já tem uma bandeira grande aí, que eu sempre digo o seguinte, para menos carro na rua, tem que ter mais ônibus circulando. Tá? Então, assim, também ajuda no sentido de colaborar melhor com essa cidade. Antes de falar da outra comissão que o senhor faz parte, falar um pouquinho mais sobre o transporte público. O senhor tem batido muito nessa tecla do transporte público aqui na cidade de Blumenau, precisa que melhore, o senhor fala isso sempre na tribuna, levanta questões. Como é que está essa situação, vereador? Bom, o transporte público, ele desde já de uma gestão passada, né? É tanto que a gente criou, eu fui o presidente da CPI Transporte Público, né? Então a CPI disse o seguinte, nos dados da relatoria, disse que a empresa é vítima e heroína, né? E no relatório do presidente, na qual eu fui o caso, não, mas ela indicou vários problemas na licitação, no projeto, no cumprimento do contrato, né? Isso tudo o Ministério Público concordou e mandou para frente. E quais são esses problemas, vereador? Nós já tivemos lá desde a época da licitação, tá? Mas hoje o que mais... Começou errado, então, vereador? Isso. No teu ponto de vista, do ponto de vista do relatório da CPI. Começou errado, mas isso a Justiça vai dizer, tá? Porque já é uma briga que já começou lá com o vereador Ivanates, certo. Tá? Depois com o vereador Gilson. Então, quando a gente encaminhou, o Ministério Público acatou, que já tinha 2 processos lá, então só incluiu. Mas o que deixou a desejar no nosso caso aqui é que a empresa foi subsidiada, tá? Na época da pandemia, né? E nós tivemos aqui vários restaurantes, vários ambientes que foram multados, até fechados, por estar lotado ou acima dos 50%, né? E nós tivemos durante a pandemia, durante o ano todo, ônibus lotado. Né? Então a conta não fecha. Se eu dei 1 milhão de multa para o comércio e eu não tenho uma multa para o sistema de transporte público. Tá? Então, assim, mas isso tudo é a justiça daí para frente, né? Uhum. Mas o que nos preocupa é que, assim, esse contrato tem mais 16 anos. Então, ou seja, é 1 bilhão e 800 milhões. Um contrato firmado, tá? Que, por exemplo, nós nunca tivemos no tempo do SIGA, no tempo da Glória, da Rodovel, até no tempo da Ouro e Prata, nós nunca tivemos um contrato para 20 anos. Sempre foi 10 anos. Tá? E essa empresa ganhou um contrato de 20 anos. Então, assim, a Blumenau vai pagar por 100 mil usuários por dia por mais 16 anos. Se nós não tiver 100 mil pessoas dentro do ônibus, Blumenau vai pagar. O contribuinte vai pagar. Tá? E hoje nós estamos usando lá 50%, 60%, 65%. Então, só tem uma chance de eu ter mais ônibus circulando. É ter mais horário, tá? Para poder o sistema tocar. Então, e como fazer isso, né? Como fazer com que as pessoas voltem a andar de ônibus? Porque o que a gente percebe é que cada dia as pessoas estão priorizando menos os ônibus. Nós temos horário de ônibus aí que demora 45 minutos. Então não tem condições. Só que assim,
com a história da CPI, era a chance do executivo chamar a empresa para negociar, como ela não cumpriu várias partes do contrato. Sim. Tá? Porque assim, hoje eu concordo que nós temos horários que não precisa ter um ônibus grande. Poderia ser uma van. Tá? Então, assim, é sentar e conversar, só que a empresa, o contrato foi muito bem feito para a empresa. Né? Então, assim, estamos na mão deles e para eles, tanto faz, se botar, se não botar. Né? A agência reguladora também não regula nada, só regula o aumento da tarifa, mas quando ela mandou pagar um certo valor, você até pagou por outro, então tudo isso aí está na CPI. Tá? No relatório do presidente, não na CPI, no relatório da casa aqui. O vereador, o que poderia ser feito para melhorar o transporte coletivo? Não, nós teríamos que mudar, é que assim, ó, a situação é bem outra hoje, depois do Covid. Tá? E depois assim, ficou um acesso muito fácil para a linha de motos. Tá? Os aplicativos. Os aplicativos. É uma realidade. Né? É a realidade. Então nós só temos que ter competitividade, né, cara? E para ter competitividade nós temos que ter qualidade. Né? Nós estamos agora voltando a botar ar-condicionado nos ônibus. Nós já tínhamos. Vai ficar muito bonito, daqui a pouco tu vai ver que nós vamos ter plataforma de novo de ônibus, com ar-condicionado. Então nós não estamos reinventando, nós estamos voltando a investir no que nós já tínhamos gasto. Entendeu? Mas é assim, ó, seria uma chance de hoje o transporte público está bem diferente depois da Covid. Tá? Isso aí não, tem que sentar e conversar e por enquanto só fica bom para a empresa. Né? O município, ele... Só anda de ônibus mesmo, a gente percebe que não tem a mínima condição de ter uma moto ou de pegar o aplicativo. Né? Exatamente, mas assim tem que rever, só que assim, é um contrato bilionário, né, cara? Tá? Então assim, e favorece tudo a empresa. Infelizmente, foi bem feito para a empresa e agora tem que pagar. Vereador, o senhor já foi presidente desta comissão de Defesa Civil, hoje o senhor é membro dessa comissão? Eu sou o presidente de novo. O presidente vai voltar como presidente de novo agora, né? Uhum. E me diz uma coisa, como presidente o senhor fez pegou os vereadores, membros da comissão, e foi nas estações que nós temos aqui na cidade de Blumenau, e mostrou a realidade do que realmente está acontecendo. O que é necessário fazer para que nós tenhamos mais prevenção? Não tem como evitar, né, porque chuvas é um fenômeno natural e Blumenau, infelizmente, sofre muito com isso. Mas é o trabalho do parlamentar para que a gente minimize essas questões. Bom, a gente, na última gestão da mesa, né, na época do presidente anterior, o Beckhausen, eu era o presidente da Comissão de Defesa Civil, a gente foi em todos, né, a nossa comissão aqui foi em todos os nossos polders e também fomos nas barragens. Tá? Então nós levantamos para o governo do estado o que nós precisava, para o PI5, para o DIC da Fortaleza, para o DIC da Antônio Traz, para o DIC da Altona, né, inclusive até do próximo DIC, que nós precisamos fazer mais um DIC, tá? Que é o da Rua São Paulo. Porque para tu entender um pouquinho melhor, tipo assim, o que a Altona tira da água da escola agrícola, tá? Que o DIC da Altona funciona 100%, ela joga onde? Na Rua São Paulo. Então já tinha um projeto de fazer um canal, um novo DIC, na antiga Bebidas Thompson, para poder jogar para o rio, que daí aliviava toda a Rua São Paulo. Então a gente levou tudo isso para o governo do estado. Tá? E uma coisa que era muito importante é o canal extravasou e o conselho da Casa de Bombas lá na José Boatê. Tá? Que infelizmente, tá, essa licitação era para o dia 18 de dezembro. Tá? O canal extravasou são 10 milhões e para Blumenau tinha sido garantido para o PI5 e para o DIC da Santa Efigênia, tá? Quase 9 milhões. Tá? Então, para botar mais uma bomba na Fortaleza e os geradores, que não tem. Tá? E isso tudo morreu no dia 18 de dezembro. Tá? A licitação estava pronta, inclusive a placa da empresa que ganhou a licitação do canal extravasou já está lá na José Boatê, lá nos Índios, tá? E ninguém começa a fazer a obra e depois foi cancelada a licitação. Então, assim, a conta não fecha. Se nós tínhamos recurso antes, como é que nós não temos agora? Sim. Tá? Então, essa vai ser uma briga para nós aqui, para defender essa cidade. Primeiro, tentar ajudar nós aqui no sentido dos polders, né? Que a gente precisa... Mas não adianta eu ter tudo aqui redondinho se a José Boatê não funcionar. Porque a José Boatê hoje, ela tira 2 metros de água em Blumenau. Tá? Então, é muito importante. Tá? E hoje, assim, nós estamos funcionando com ela manualmente. Eu acompanhei lá o dia que
foi um encontro dos índios com a Defesa Civil, tá? Ação pública. Era para começou 1 hora, era para acabar às 3, era 6 horas da tarde, nós estávamos lá ainda. Tá? Os índios têm razão, tá? Porque os índios estão sendo enrolados há 40 anos. Então, assim, para tu entender, Marcão, nós tínhamos uma aldeia indígena no plano. Há 40 anos atrás, nós chegamos lá, fizemos o polder e mandamos os índios para o morro. Tá? Então, até hoje, esperando indenização. Então, eles eram 3 mil índios, hoje são 1.200, tá? E ninguém pagou a conta. Daí vem aquela história, constrói, destrói, né? E os índios também têm uma parte, porque assim, ó, em dias normais, que nem não está chovendo, eles andam 3 quilômetros para sair da reserva. Daí nós temos 3 meses de chuva. Daí naqueles 3 meses de chuva, tem que andar 22 quilômetros. Daí se der uma chuva de 1 mês, eles têm que andar 40 quilômetros. E se der uma enchente, aquela coisa, eles têm que andar 100 quilômetros. Então, para tu ver o tamanho da reserva. E a água baixa, o que acontece? Os índios ficam na lama, José Boatê, os outros 3 municípios que tem ali do lado, são responsáveis pelas estradas, daí alega que não tem recurso. Então, tem que ser um trabalho feito a nível federal, estadual e municipal. Mas os índios estão cobertos de razão. Não, e a gente percebe, né, vereador, que parece que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? É sempre um cobrando do outro, e não se faz nada de concreto para resolver essa questão. Uma vantagem foi assim, ó, que nesses 4 anos que passou do governo Moisés, tá, agora não vou defender governos, né, mas eu vou dizer assim, ó, foi feito um levantamento, tudo certinho que precisava. Agora estava tudo em fase final. E o que não pode é agora mudar a gestão e abandona o que começou, entendeu? Então, o secretário de Defesa Civil, o coronel Armando, que assumiu no lugar do David, ele continuou com a mesma equipe, já é um bom sinal, porque ele já pegou tudo já andando, e agora o problema está nos recursos, porque a Defesa Civil não tem recurso, ela não tem orçamento. E tudo que nós tínhamos garantido antes com o Paulo Eli, que era o secretário de Finanças, era o seguinte, a Defesa Civil licita, nós pagamos. Porque também o orçamento do Estado, nós estamos falando de 50 bi, né? Então, nós estamos falando aqui do que nós estamos precisando aqui de 20 milhões. Isso aí é um fio de cabelo. Tá? Então, agora nós temos que se envolver politicamente, porque o governo é outro. Tá? Certo. Então, e dá para resolver? Não, dá, porque ninguém... Quem é que tem interesse em deixar essa cidade desarmada a nível de enchente? E Blumenau está se escapando, pode ver. Né? Ela pegou tudo nas regiões e esse ano é o fenômeno El Niño. Tá? Então, todas as enchentes grandes que deu em Blumenau foi no El Niño. Tá? E esse ano, agora, a partir de junho, é El Niño. Então é necessário que se faça um trabalho mais incisivo ainda. Né? Sim, cobrar, né? Cobrar, porque quer queira ou não queira, o governador foi bem votado aqui também, né? O Jorginho, acho que também nós temos aqui o representante da Câmara. Então, assim, o interesse é coletivo, né? Certo. Vereador, o senhor está pedindo aí uma reforma no Parque Ramiro Hidger. Quero falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador alemão, vereador Carlos Wagner, o alemão, e é um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos com os nossos parlamentares e falar do trabalho que cada um deles está realizando. Para quem não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo o vereador Carlos Wagner, o alemão do União Brasil. Vereador, o senhor fez um pedido aqui ao Executivo, pedido este que já foi encaminhado, inclusive, ao Executivo, que é uma reforma no Parque Ramiro Hidger. Qual é a sua ideia? Bom, na realidade, Marcão, assim, a gente sabe quanto é caro para o poder público fazer as coisas, né? E quanto é caro e quanto é demorado, tá? Porque não é fácil. Uma coisa é o empresário, uma coisa é a iniciativa privada. E nos procurou uma turma aí do basquete 3x3, que usa aquela quadra lá no cantinho do Ramiro lá.
que queriam fazer uma reforma. Eu convidei com o Marcelo, conversei com o Marcelo Gro aqui esses dias, ele também está disposto a atender, mas o que a comunidade quis é o seguinte, é fazer uma reforma naquele canto, porque tu sabe que uma bola de basquete ela pesa 1 quilo quase, né? E às vezes estão brincando ali, atravessa uma criança, tal. Então fazer uma cerca, fazer uma quadra nova, talvez até cobrir, tá? Eles têm os recursos para isso, porque eles têm apoiadores. Então é a iniciativa privada querendo, é a parceria público-privada, a realidade, né? E para o município não vai ter ônus nenhum, porque é a comunidade que quer fazer e arrumar. E assim como também tem um trabalho ali de escolinhas gratuitas, que o pessoal também ajuda a gurizada ali no basquete, então seria bom para todo mundo, para a comunidade. E o Ramiro Ridger, final de semana, tu sabe, dá 4, 5 mil pessoas, né? Sim. Então assim seria um negócio bem... Que eu sei que se for depender do poder público, isso demora. E como os meninos estão interessados e estão com recursos, então nós temos 3 projetos, o A, o B e o C. Tá? Daí quando eles me chamaram para ver, eu disse, vamos levar lá, mas eu quero saber quanto o município vai gastar, porque senão a gente também não, né? Apesar de ser um recurso diferente, um orçamento diferente, né? Por exemplo, né, nós estamos gastando com Páscoa, Natal, nós temos a Oktoberfest, que também cuida uma parte do dinheiro dela também é para o parque, né? Mas daí eles me alegaram o seguinte, que tanto o A como o B e o C, eles bancam. Então, não podemos perder uma chance dessa, entende? Então, vamos aproveitar. E é isso que nós vamos tentar fazer daí para frente. Certo. O senhor tem brigado bastante na tribuna ali com relação às calçadas aqui da cidade de Blumenau, um problema seríssimo também, né? É que assim, quem paga mal, paga 2 vezes, tá? Mas assim, o que eu não consigo entender é que o recurso, vou dar um exemplo assim, Gustavo Zimmer, já vai fazer quase 1 ano que nós anunciamos aqui, que o piso tático do cego não está no meio da calçada, ele está no lado direito, na beirada, ou o deficiente visual, ele bate no muro no arame farpado ou ele cai no barranco. Aí a calçada está lá parada, então isso é o dever do vereador. Tá? Foi fiscalizado, foi lá, visto lá, cadê a postura? Cadê o departamento de postura da prefeitura? É uma calçada de 4 bilhões, não é barato de lá. Então, assim, alguém vai prescrever, alguém vai dar problema. Tá? Então, assim, e em alguns lugares, então, assim, nós estamos falando de quase 20 milhões em calçada. Tá? E isso aí não é de graça. Se fosse uma doação, beleza, mas não é, a empresa está ganhando bem. Certo, então é necessário que se resolva. Isso. Porque já tem o pedido, né, vereador? Já tem a indicação, já tem o pedido, já tem a fiscalização, basta que eles façam a parte está do mesmo dele. jeito lá, então, assim, essa é a nossa função, né? Com relação à falta d'água, o senhor também cobrou muito aqui na tribuna da Câmara essa questão, se colocando naturalmente no lugar dessas pessoas que sofrem, né? Pessoas que estão há mais de 5 dias aí sem receber uma gota d'água sequer. Vamos assim olhar, Marcão, eu estou aqui desde 77, falta água. Tá? Então assim, a cidade, ela cresceu muito. Hoje eu acredito, tá, que nós devemos ter chegando próximos 400 mil habitantes, porque nós temos muito morador aqui, que não está credenciado, que já está morando aqui há muito tempo, está usando nosso sistema de saúde, tá? Nossa escola. Eu vejo por causa dos votos, né? Tu conversa, não, eu estou aqui já há 5 anos, eu vim de não sei onde, e nunca transferi, nunca nada, estou aqui. Então, mas está usando nosso sistema de saúde, está usando a nossa escola pública, mas não exerce o dever do cidadão. Sim. Né? Então, se tu vê assim, nós estamos crescendo demais, tá? O nosso transporte de água são 20 quilômetros, tá? E assim, o que a gente cobrou aqui foi que nós triplicamos. Se nós faturamos 16 milhões por mês, se eu tenho todo mês garantido 200 novos clientes, que é o que faz de relógio novo todo mês, cara, então eu sou uma empresa saudável, que eu nunca tenho problema de... Impossível nesse faturamento não fazer investimento, né? Então, assim, essa foi a nossa cobrança. Agora, aqui dá para resolver, tentar ajudar, é de outro jeito. Por exemplo, assim, me dói quando eu vejo que as escolas não têm captação de água de chuva, né? Então, nós podíamos economizar 70% da água das escolas. E toda a água que se economiza aqui vai sobrar para os morros, cara. Então, nós temos que pensar para frente, não de imediato. Certo. Tá? Blumenau tem que pensar para frente, né? Nós temos assim, nós precisamos de mais ETA, isso não se discute, agora vamos fazer uma ETA no mesmo lugar, que vamos continuar mandando 20 quilômetros, né? Se eu tiro água do Rio Itajaí Sul, eu estou tirando água
Da onde? De Ibirama, de Rio do Sul, com seus coliformes fecais, com as né? Aquilo tem um custo para tratar a turbidez. Agora, como é que a da Santa Maria, aqui no Garcia, no Progresso, eu tenho um custo muito menor para tratar. E se eu tivesse uma lá na Velha que puxa água do Encano? Como eu tenho na Vila Itopava? Então, assim, isso nós temos que pensar para frente, cara. Blumenau vai ter 500 mil de habitantes nos próximos 10 anos. Sim. Olha o mundaréu de pedra que está saindo. Agora, com 35 milhões de litros de água por dia e não está faltando água, alguma coisa está errada. Vereador, o senhor também tem colocado muito dedo na ferida aqui e questionou a coleta de lixo. O que o senhor está questionando aí o Poder Público com relação à coleta de lixo? As contas não fecham, né? Porque assim, ó, eu pedi agora uma cópia de um contrato aqui, infelizmente a própria Câmara não exerce nem a função dela quando ela vota contra um requerimento. O requerimento é obrigação dessa casa no ICD. Tá? Agora, o que faz? Quando eu rejeito um requerimento, eu vou na LAI, Lei de Acesso à Informação. Pronto, lá eu recebo em 30 dias. Então, eu pedi aqui a cópia do contrato do lixo e o contrato da TIP, da Iluminação Pública, que é 600 mil, e o contrato de lixo são 3 milhões por mês só para levar o lixo, transporte. Nós gastamos isso para enterrar o lixo lá em Brusque. Né? Daí eu já tenho um problema de areia seca e areia molhada. Agora estou vendo que nós temos um problema de lixo molhado e lixo seco. Daí eu pedi uma cópia do contrato, não deu, eu vou na LAI, vou lá no Ministério Público, vou na LAI. Então é isso aí, ó. Mas assim, ó, o que a gente quer é melhorar a qualidade da cidade, cara. Se a gente começar a deixar correr solto, é recurso que falta para quê? Educação, saúde e segurança. Outra coisa que o senhor tem cobrado bastante é com relação à iluminação pública aqui na cidade de Blumenau. Cobrou tanto que agora o senhor está questionando a própria TIP, que é a taxa de iluminação pública. Exatamente, são uma conta aí de 600 mil por mês, né, que a gente também não sabe. Eu agora pedi que a responsabilidade se é da Celeste ou se é do município. Daí aqui, infelizmente, foi votado contra o requerimento, daí eu tenho que esperar a vinda do Ministério Público. Né? Mas com um valor desse aí, nós não podemos estar faltando energia, faltando luz em alguns lugares aí, que estão num apagão. Né? Então, assim, a ideia é o que é? Tudo que eu peço aqui, cara, não é interesse próprio, é interesse da comunidade, tá? Que a comunidade tem que saber disso. Né? Ô, vereador Alemão, e com relação aí a situação das roçadas aqui na cidade de Blumenau, o senhor também foi bem incisivo. Tiveram um encontro aqui com um promotor de justiça, com o pessoal aí ligado ao planejamento da cidade de Blumenau, e o senhor pediu prioridade e que é necessário que se melhore esse serviço. Na realidade, Marcão, assim, ó, vamos olhar aqui. Eu acompanhei os contratos de roçada, os que são assim sem licitação, tá? Ou seja, em caráter provisório, que ficou 5 anos assim. Só que em 5 anos, tá? Só de caráter provisório, nós gastamos 34 milhões. Tá? E agora, depois que foi diminuído ainda tanto para roçar, nós gastamos em 18 meses 24 milhões. Ou seja, hoje eu estou gastando 1,3 milhão por mês de roçada, que corresponde a 8% do faturamento bruto, se eu faturo 16 milhões, né? E continua pior. Né? Porque assim, há um bom tempo atrás, não se incomodava tanto com isso aí. Então, nós estamos que nem a mesma história da água. Nós temos uma empresa que está fazendo a manutenção, ganhando 2 vezes mais do que já ganhava e continua faltando água. Ou a empresa é ruim, né? Porque continua faltando água. A mesma coisa nós estamos com a roçada agora. Então, eu aumentei 66% o valor da roçada, tá? E continuo no mesmo capim, cara. Então, a conta não fecha. E eu só tenho que roçar 15 centímetros. Tá? Então, assim, é que está correndo muito solto, cara. Tá? Assim, ó, o Ministério Público falou uma coisa certa, o Meirelles, porque o contrato é muito bem feito para o cara que faz. O contrato não diz, tem que passar na Leoberto Leal a cada 100 dias. Né? Não passa. Então, o lixeiro passa 2 vezes por semana. Né? Então, assim, o contrato não diz onde é que tem que roçar. Então, fica assim, só digo lá que foi cobrada a metragem. Pronto, acabou. Né? Então, o Ministério Público não pode fazer nada se o contrato quem fez foi o executivo, né? Foi a licitação. Então, está tudo mal amarrado, né, cara? Enquanto isso, se tivesse amarrado e tu tivesse roçado, beleza, não levantava essas pulguinhas. Né? Mas não roça e ainda estão levando.
Vereador, tem um minuto. Vamos falar de ações sociais que o senhor faz. Aliás, o senhor apoia muitas ações sociais aqui na cidade de Blumenau. Mas deixa eu falar da campanha de doação de chuteiras. Como é que as pessoas podem ajudar? É da Associação Escolas de Futebol e Esporte da Lumental. Como é que as pessoas podem ajudar? Como é que elas podem fazer parte desse processo? Marcão, nós temos aí hoje 25 postos na cidade, tá? Para entregar chuteiro ou tênis usado. Então, assim, desde aqui na Câmara até a Bluebell, tem um monte de lugares aí. Mas, assim, hoje nós estamos movimentando vamos movimentar essa temporada agora mais de 1.500 crianças por mês. No ano passado foi 1.350, tá? E a tendência agora é aumentar. Então, assim, ó, quem puder colaborar, todo mundo tem um tênis usado, tá? Agora nós estamos fazendo essa campanha, tá, nos condomínios também. Certo. Tá? E nas escolas particulares. Então, eu acho assim, eu preciso de 500 pares de tênis, tá? Para essa arrancada aí. E também tem muita gente que, o que faz? Quer ajudar financeiramente. Daí o que a gente faz? A gente compra direto da Dry, tá? Que é o fabricante da Topper, lá em Saudades. E a mesma coisa é as bolas. Então, assim, para cada 20 bolas que eu compro lá da fábrica, eu ganho um par de chuteira. Além de ganhar com um preço bem acessível, né? Que eu pago 50 e poucos pila uma chuteira e uma bola. Tá? Então, são parceiros, a gente precisa de 400 bolas para essa temporada. A bola de basquete é mais cara, a de vôlei é mais cara, tá? Porque não é só futebol. Tá? Então, assim, é uma briga, mas assim, ó, eu só consigo fazer porque eu tenho parceiros. Vou dar um exemplo, eu compro a malha por R$10 o quilo. Então, a Lula Malhas me fornece só pelo preço do fio. Sexta-feira nós precisava pagar os 5 pontos. Eu fiz a pastelada, era para ser 600, foi 2.000, então já pagamos a malha. Agora vamos ter que costurar 1.500 camisetas, 1.500 shorts, 1.500 coletes. Então, daí o parceiro lá tem um que corta de graça. Então, assim vai, é tudo assim. O alemão não faz nada sozinho, tá? O que eu tenho são parceiros que estão atrás desse projeto, de 20 anos. E o senhor faz esse trabalho, e eu quero deixar bem claro aqui, muito antes de ser vereador, né, de ter a pretensão de ser 25 vereador. 25 anos atrás. Né? E é um trabalho já consolidado aqui, as pessoas já conhecem a forma como o senhor desenvolve toda essa questão. Mas quantas crianças fazem parte hoje da associação? Nós não recebemos toda a inscrição ainda, tá? Mas vai passar de 1.500, tá? Porque nós estamos falando de 4 municípios, Blumenau, Gaspar, Pomerode e Itapema. Tá? Que bacana. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Eu que te agradeço, Marcão, obrigado, e depois prestar nossas contas para a comunidade. Vereador Carlos Wagner, o alemão, foi o entrevistado de hoje aqui do Fala Vereador. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa.